Fala aí, Brones e Pega Sisters, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review dupla de MLP dessa vez continuando com a sétima temporada, com os episódios 19 e 20. Então vamos nessa. O episódio 19 se chama It Isn't the Main Thing About You, ou então Não Se Trata da Sua Crina. Basicamente, nós estamos em Ponyville, no Dia das Éguas, e a barraca de flores lá da Rose, da Daisy e da Lily Valley tá lotada de pôneis querendo fazer compras em cima da hora. E aí que tá, o trio fica sobrecarregado, né, até que a Harriet aparece e dá uma ajuda, né, uma consultoria, dizendo, vocês deveriam escolher as flores que mais combinassem com a cor da crina de vocês e tal. E aí, dá certo, a multidão logo se dispersa depois de fazerem as compras. E aí a Harriet encomenda um pouco de lavanda, porque ela vai fazer uma sessão de fotos com a Photo Finish para uma revista chamada Vanity Fair. Porque essa revista, né, ela exibe as mais belas crinas de Equestria. E aí, né, por fim, ela também encomenda um ventilador gigante para o Sr. Breezy e um sofazinho lá pra ela na loja do Davenport. Ela até ajuda, né, dando umas dicas para esses dois também. Então ela vai para Sugar Cube Corner para conversar com a Pink, né, para conseguir alguns petiscos para sessão de fotos. Só que ela acaba chegando no meio de uma celebração de espirroversário dos Gêmeos Cake, né? E aí a Pink, ela acaba cobrindo todo o local com uma espécie de... Não é um confete, mas é como se fosse uma palafita, uns negocinho meio grudento e difícil de remover. E aí que tá, cobriu o local inteiro, cobriu a Pink, cobriu a Harriet, cobriu o Pound e a Pumpkin Cake. E aí a Harriet fica preocupada, né, porque o compromisso dela vai ser daqui a alguns dias, então elas vão visitar a Zecora, porque se tem alguém que pode ajudar é ela. E aí elas querem um shampoo especial para Harriet e uma solução mágica de limpeza para Pink. Ela vai, prepara os frascos e dá alguns exemplos, né, de tentativas que falharam em consertar a crina com magia, o que deixa a Harriet um pouco apavorada, né? Ela acaba esbarrando nos frascos por acidente, pega um deles e vai embora. E aí na Sugar Cube Corner a Pink ela começa a limpeza com os gêmeos, porém a gente vê, né, que o frasco provavelmente é o errado, porque começa a fazer muita bolha. Enquanto isso, na boutique Carousel, né, a Harriet usa o frasco na crina dela quando vai tomar banho e surta ao ver que caiu um monte de pelo, ela tá calva. E aí, né, ela vai até a Zecora em busca de respostas. A Zebra deduz o que aconteceu, né? A Harriet pede um antídoto, uma cura. Porém, a Zecora diz, eu te falei ontem sobre os perigos, que isso não vai ser algo simples de resolver. Não dá pra fazer da noite pro dia. Você falou que estava com alguns compromissos, né? Por que não vai resolver isso enquanto eu vou e dou meu jeito aqui? E aí a Harriet ela fica com medo do que os outros vão pensar se a verem assim, mas mesmo assim, né, vai tentar buscar as flores lá na barraca da Lily Rose, mas não dá muito certo porque não a reconhecem de capuz. E os outros clientes lá tratam mal, né? Tratam como se fosse qualquer um. Na loja do Sr. Breezy, ela até tenta, né, buscar o ventilador gigante, só que, tipo, tem uma multidão e tal. Na loja do Davenport, muita gente gostou do sofá que ela quis, né, que é na cor amarela. E aí ela tenta pegar a encomenda, só que o pessoal não escuta, né, oferece um triplo do valor e o Davenport vende. E aí, né, beleza. A Harriet, ela vai até o castelo da Twilight, fala com ela, com a Starlight, pra ver se conseguem lançar magia, alguma coisa pra ajudar a Crina a crescer de volta. Elas dizem, que nem a Zecora falou, é complicado, ela deem um jeito, por favor. E aí que tá, a Twilight lança magia, a Starlight lança magia, as duas lançam juntas, mas não dá certo, porque não dá pra criar uma crina do nada, elas precisam remover de algum outro canto, seja uma mobília, seja a crina de outro pônei, não dá pra criar do nada. E aí, pra piorar a situação, a Zecora aparece dizendo que não vai dar para a cura ficar pronta a tempo da sessão de fotos, porque a cura que ela encontrou é nada mais, nada menos do que deixar crescer normalmente.
Ou seja, não tem um atalho. A Harriet vai ter que esperar a crina crescer de volta, mas ela não tem esse tempo. E aí, né, o resto das amigas acaba sabendo sobre a situação, elas tentam ajudar a AJ com a peruca, mas a peruca é bem rural mesmo e tal, parece aquelas bonequinhas de pano antiga. A Rainbow faz uma crina com nuvens e fica bem bacana, porém ela não vai, a Harriet não vai conseguir se mover com a crina vai ficar parada ali. E a Fluttershy ela pede para os amigos dos animais dela criarem uma peruca, né, uma crina com materiais da floresta. Só que mesmo assim, nenhuma dessas ideias chega aos pés da Vanity Mare. Então a Harriet ela até pensa, né, em cancelar a sessão de fotos. E aí ela volta para casa. As amigas vão visitá-la. E a Harriet está lá, desolada, não sabe mais o que fazer. E é então que ela diz: Não, peraí. Sua crina não é o que mais importa em tu, não. Você já cortou a sua cauda, né? Um pedaço dela para ajudar o Steven Magnet, que estava lá chorando. Que você criou um bigode para ele. Você criou, né? Tá expandindo o seu império da moda. Começou aqui em Ponyville, já se estendeu para Canterlot, para Manhattan. E você nos faz muito felizes com as suas criações de roupa. Então, não é só a crina que te define. E a Harriet, ela fica comovida com isso, né? E acaba se inspirando. Tanto é que ela adota um visual mais punk, né? Brilhando de dentro pra fora. Que é esse que eu peguei aqui na print pra vocês. Ficou bem bacana esse design dela. E aí ela desfila por Ponyville com um novo visual e ela oferece mais ajuda à galera lá do mercado, né? Inclusive o Filthy Rich, que comprou um monte de flores para a esposa sem saber qual ela queria. Ela ajuda o Sr. Breezy também. Mas ela acaba perdendo a chance de aparecer na Vanity Mare porque não teve a sessão de fotos. Ela agradece as amigas por lembrar, né, que ela pode parecer linda do lado de fora, contanto que ela se sinta linda por dentro. Então a Twilight questiona o porquê dela ter usado uma poção de remoção, né, capilar em si mesma. Nessa hora a Harriet percebe: peraí, se eu tô com esse frasco, quer dizer que a Pink tá com o meu shampoo. E elas correm pra Sugar Cube Corner e encontram um local todo ensaboado, todo cheio de bolha. Pelo menos ela tá limpinha, né? Assim como os gêmeos Cake. E as crinas deles estão sedosas e bem molengas, por assim dizer. Tipo, de quase uma borracha. Mas enfim, nós temos um time skip, né? Se passam alguns meses, a crina da Harriet já voltou ao normal. E ela acaba descobrindo que o estilo punk dela virou a capa da Vanity Mare. Pois, apesar de ter cancelado a sessão de foto, as amigas delas falaram com a photo finish sobre o que é que estava rolando com a Harriet e tal. E ela se escondeu nos arbustos e tirou foto da Harriet ajudando a galera. Então, até que isso deu certo. A Harriet agradece novamente pela ajuda das amigas, né? E ela nota que um grupinho lá de pôneis na cidade tá com um estilo punk inspirado nela. Foi um episódio bem legal, mas particularmente eu acho que eles poderiam ter mantido esse design, né, da Harriet Punk por mais alguns episódios. Mas fazer o quê? Provavelmente é mais fácil de animar o modelo que eles já tinham mesmo, né, que é a Harriet padrão, então, enfim. Vamos para o episódio 20, que também é bem bacana, que é o A Health of Information. Uma saudável informação, né? A Fluttershy e a Zecora estão coletando musgo em um pântano para o santuário de animais Sweater Feather, né? Até que a Zecora acaba escorregando, cai na água e tromba com a Vitória Régia, que tem uma flor em cima. E essa flor, ela espirra pólen na Zecora. Até aí tudo bem. Porém, manchas alaranjadas começam a cobrir o corpo da zebra, o que deixa a Fluttershy assustada. Então elas vão lá no consultório do Dr. Horse, ele examina a Zecora e tal. E aí que tá, ela tá tossindo bolhas. Ele faz um exame e conclui que ela contraiu a febre do pântano, que é uma doença rara, cujos sintomas são as manchas alaranjadas, tosse de bolha e espirros elétricos. E é claro, nos estágios finais da doença, o contaminado vai se transformar em uma árvore que produz a mesma flor responsável por disseminar essa doença. E sabe qual é a melhor parte? Ninguém descobriu uma cura para essa doença até hoje. Ou seja, deu ruim.
A Fluttershy se sente culpada, né, responsável pelo que aconteceu e promete que vai buscar ajuda de alguma forma. É então que a Zecora conta para ela sobre uma lendária curandeira mascarada que curou várias doenças misteriosas antes de desaparecer sem deixar rastros. A Fluttershy já conhecia essa lenda, né? É a Mística Mascarada. Foram os pais dela que contaram toda vez que ela adoecia quando era mais nova. E aí que tá, tanto a Zecora quanto a Fluttershy acreditam na existência dessa mística mascarada e a Fluttershy parte para tentar encontrá-la, né? Então ela vai até o castelo da Twilight, pede ajuda para ela que estava no meio de uma competição de culinária com o Spike, mas enfim. As duas vão, passam horas lá na biblioteca do castelo, mas não conseguem encontrar nada nos livros. A Twilight sugere que elas continuem depois de um bom descanso, mas a Fluttershy se recusa, né? Até que a Zecora seja curada. Então a Twilight vai dormir e a Fluttershy vira a noite acordada. Felizmente, ela conseguiu descobrir a identidade da curandeira, Maid Meadowbrook, a lendária feiticeira do pântano Hayseed, que desapareceu há vários anos atrás. Basicamente, a Fluttershy quer ir ver se a Maid Meadowbrook deixou alguma coisa para trás, onde ela morava, ou talvez uma possível cura, né? E aí a Twilight ela fica ansiosa, mas também preocupada, porque a Fluttershy não dormiu. Mas ela se recusa a descansar até que a Zecora esteja bem, né? Então, elas vão, visitam a Zecora, que tá pior, ela agora já tá espirrando raios e ela parou de rimar. Ela não consegue mais falar rimando que nem fazia. Então as duas se apressam, viajam até o pântano Hayseed, que é bem longe. Só que aí que tá, a vila que tem lá tá abandonada. Então elas vão e a Fluttershy reconhece, né, uma árvore que está nas ilustrações do livro que ela leu. Aquela é a casa da Maid Meadowbrook, que foi construída, né, nas raízes da árvore retorcida. E aí as duas entram, encontram amostras da flor que infectou a Zecora e acabam conhecendo um pônei chamado Cattail. Ele é um descendente da Maid Meadowbrook e após ouvir a motivação das duas, permite que elas vejam os diários médicos da ancestral dele, né? Em uma das passagens dos diários da Meadowbrook, a curandeira revela que ganhou a máscara dela como um presente da mãe, depois que aperfeiçoou a cura para uma doença lá de gripe de esquilos e tal. Então, enfim, a Maid, ela conseguiu um feito bacana na arte de curar criaturas e a mãe a recompensou com a máscara de curandeira, né? Porque na época eles eram bem famosos e tal, então eles precisavam esconder a identidade para se privarem dos olhares de todo mundo, tipo, para manter o anonimato mesmo. E aí que tá. Um dia, uma pônei bate lá, né, na porta da casa delas e esse pônei tá contaminado com a febre do pântano. As duas até tentam criar uma cura, mas não obtêm um progresso. Tanto é que logo o resto da vila acaba infectada, inclusive a própria mãe da Maid Meadowbrook pegou a doença. Então, sozinha, ela parte, né, para tentar encontrar uma cura. Ela vai, estuda as flores e acaba percebendo uma coisa. Um enxame de flash bees, né, abelhas trovão, consegue coletar o néctar dessas flores sem nenhum problema. Ou seja, as flash bees são imunes ao veneno. E aí que tá, a Maid Meadowbrook seguiu essas abelhas até a colmeia, tentou pegar um pouco de mel, mas graças à personalidade e super proteção das abelhas, com o lar deles e também os ferrões elétricos, né, ela não conseguiu se aproximar. Porém, ela bola um plano, coloca a máscara, né, e no diário nós descobrimos que ela conseguiu coletar o mel, conseguiu curar a vila, porém o diário não está dizendo como ela conseguiu fazer isso. Na verdade, os últimos relatos dizem que ela partiu para dedicar o resto da vida a curar pôneis pelo resto de Equestria, o que ela fez até desaparecer, né, segundo Cattail. E aí, beleza, a Fluttershy continua determinada a coletar o mel, só que aí, para piorar a situação, a Twilight e o Cattail notam que ela acabou pegando a doença também. Ela tá cheia de manchas alaranjadas. E aí a Fluttershy já pega, bota duas máscaras lá, uma na Twilight e uma no Cattail, para eles não adoecerem também. E eles dizem, ó, por favor, não se esforce, descansa um pouco, sua doença vai piorar assim se você não descansar. Só que ela teimosa diz, não, eu consigo falar com animais, me leva até essas abelhas. E aí o Cattail mostra o caminho, a Fluttershy sobe na árvore, tenta pedir educadamente, só que as abelhas não permitem.
Então ela tenta usar o olhar, né, o The Stare, só que as abelhas são imunes e acabam ferroando a Fluttershy, né? Ela não aguenta, acaba desmaiando de exaustão e ela acorda em choque porque ela dormiu por 3 dias, a Zecora tá pior, né? Tem folhas crescendo no corpo dela. E aí que tá, a Twilight e o Cat-Tail falam que esses 3 dias eles tentaram de tudo para tentar pegar o mel na colmeia, mas não deu certo. Aí uma Flash Bee aparece na janela e a Fluttershy nota que ela pousou alegremente na máscara lá da Maid Meadowbrook. Então ela descobre qual era a resposta para o enigma que ela tava. Então ela pega a máscara, vai até a colmeia e coloca a máscara, né? Por quê? Porque as listras da máscara são bem semelhantes à da rainha. Ou seja, os zangões são pacíficos com a máscara, porque acreditam que é a rainha deles. Então a Fluttershy vai, consegue, pega o mel. E aí um tempo depois vemos que a Fluttershy está curada. Ela dá o mel para a Zecora, que também é curada de imediato. A Zebra agradece, né, pela ajuda, só que a Fluttershy diz, não, eu podia ter te ajudado mais cedo se eu tivesse dado ouvidos à Twilight, né? E tipo, eu aprendi uma lição. Não dá pra eu cuidar dos outros se eu não cuidar de mim mesma. E aí que tá. O Dr. Horse aparece no maior desespero de todos, porque ele foi infectado pela doença. E aí ele até pergunta, né, se elas conseguiram a cura. E o episódio acaba aí, né? Então, sim, acharam a cura. Ele provavelmente foi curado em off-screen. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Esses 2 episódios foram bacanas. Como eu disse, é a minha temporada preferida. Tem alguns episódios meio assim, né? Mas esses foram legais. E é isso. Vejo vocês na próxima. E falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would